Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para tentar sondar o que pode acontecer nos confrontos do mundo do futebol, dessa vez nos jogos de volta, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Vamos lá então para os avisos iniciais, como de praxe, e hoje mais do que imprescindíveis, porque desde a última tiragem que eu compartilhei, veio uma galerinha aí que não tem mais o que fazer da vida falar: nossa, errou, não sabe de nada. Bom, para vocês, especificamente, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, que eu não sou Deus. Então, assim, graças a Deus eu não preciso acertar tudo. Segundo, em momento algum eu afirmei que o que eu dissesse aqui ia efetivamente acontecer. Muito pelo contrário, eu usei os termos possivelmente, pode ser que, vou tentar sondar o que pode acontecer. Então, assim, de duas uma. Ou vocês têm algum probleminha cognitivo, ou vocês não estudaram língua portuguesa direito na escola, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Passado esse coice inicial, lembro que estamos tratando com um oráculo, de forma que não se trata de uma ciência exata. Estou acessando as energias dos confrontos hoje, no dia 22 de setembro de 2024, para as partidas de volta da Sul-Americana e da Libertadores, que ocorrerão entre os dias 24 de setembro e 26 de setembro. Então, assim, até o dia dos confrontos, muita coisa pode se modificar, porque a gente está lidando com energias, a gente não está lidando com matemática. Então, pode ter aí muita coisa envolvida. Livre-arbítrio, inconsciente coletivo, eventuais lesões, eventuais indisposições. Eu não tenho o mínimo controle sobre essas coisas, novamente frisando, porque não sou Deus. Só para lembrar. Não quer dizer necessariamente que o que sair aqui vá acontecer. A gente está tentando entender que tipo de energia está rondando aí esses confrontos. Outra coisa, não tenho a mínima responsabilidade se o que acontecer nesses jogos efetivamente corresponder ao que saiu aqui nas leituras ou não corresponder, tá bom? Em nenhum dos casos, seja de acerto, seja de erro, a responsabilidade não é minha. Fechou? Deixa seu like, compartilha. Se você gostar, compartilha com um amigo. Se não gostar, compartilha com um inimigo. E é isso. Vamos para mais uma tiragem? Vamos tentar descobrir o que pode acontecer nesses jogos de volta? Vem comigo então. Quero saber qual vai ser a energia do jogo entre São Paulo e Botafogo no próximo dia 25 de setembro de 2024, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores no Morumbi. O Cavaleiro de Copas invertido, o Seis de Espadas e o Rei de Paus. O Cavaleiro de Copas invertido traz a ideia de más notícias, de uma situação em que o trabalho desenvolvido não favorece habilidades. E alerta também para um sentimento de bloqueio criativo, e também pode ser que algumas decisões tomadas não tragam os resultados positivos esperados. Na sequência, o Seis de Espadas vai vir num contexto um pouco mais positivo, falando que atritos anteriores entre colegas de trabalho ou superiores hierárquicos, eles ficaram para trás, dando aí um pouco mais de ânimo, um pouco mais de fôlego para buscar aquilo que se almeja. E aí, no final, a gente tem o Rei de Paus falando sobre uma determinação, uma postura mais prática, até estratégica também, para alcançar os objetivos pretendidos. Então, o que eu sondo sobre o contexto do jogo com base nessas cartas? Como diria o Jack Estripador, vamos por partes. O Cavaleiro de Copas invertido, trazendo três possíveis visões: más notícias, o sentimento de bloqueio criativo e aí, por fim, a tomada de decisões que geram resultados ruins. O que eu vejo de possibilidade para essa carta no contexto da partida? Primeiro lugar, ela saiu no início do contexto da partida, tá? O que me leva a crer que, na história, em relação a más notícias, pode ser que exista a abertura do placar no primeiro tempo. Eu não vou arriscar dizer que é logo no início do jogo, porque daí o pessoal vem me encher a paciência de forma mais incisiva. Mas assim, eu acho que no primeiro tempo a gente pode ter a abertura de placar por algum dos times. Em segundo lugar, a gente tem aquela história do sentimento de bloqueio criativo. De repente, o gol saia justamente porque esse time que sofreu o gol tenha um bloqueio criativo e não consiga colocar ali todas as suas ideias para a partida em prática. E o terceiro, tomadas de decisões que geram resultados ruins, pode ser tomada de decisão de algum jogador dentro de campo que gere um contra-ataque e favoreça sair esse gol. Pode ser, de repente, uma opção de escalação do técnico que não dê muito certo para esse jogo. Enfim, veja essas três possibilidades. E aí, na sequência, a gente tem o Seis de Espadas falando sobre essa história
de deixar atritos entre colegas de trabalho ou superiores hierárquicos para trás, estando mais no controle aí da situação, o que dá um pouco mais de ânimo para prosseguir e buscar ali os seus objetivos. E aí, no final, a gente tem o Rei de Paus falando sobre determinação, foco e garra para ir atrás desses objetivos, colocar em prática ali tudo que pretende, saber onde quer chegar e ir atrás do resultado, enfim. O que eu acho? A gente pode ter dois cenários aqui, tá? Eu acho que ou o cenário de sofrer um gol e aí entrar nessa crescente, esse time que sofreu o gol, entrar nessa crescente de, deixa pra trás o que passou, passou e vamos em busca do que a gente quer, conseguir dominar um pouco mais a partida, colocar a determinação pra cima e conseguir reverter o resultado, o que daria a entender que vai ser um jogo de virada. Ou então, a gente tem ali esse revés inicial para um dos lados e o outro time estar no controle e fazer valer toda a sua superioridade dentro de campo para atingir o objetivo, que é a vaga para a próxima fase, tá? A gente tem essas duas possibilidades, a meu ver. Mas eu arrisco dizer, porque isso não é uma ciência exata, que esse jogo não se define em penalidades. Eu acho que vai se definir no tempo regulamentar mesmo, tá? Vamos para as energias das equipes agora. São Paulo Futebol Clube, 25 de janeiro de 1930. Quero saber qual vai ser a energia do time do São Paulo para esse jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo no Morumbi no próximo dia 25 de setembro de 2024. Uma dificuldade de aceitar que esse jogo vai ser no dia 25 de setembro, gente. O que tá acontecendo? O 3 de copas invertido, a rainha de ouros invertida e o 6 de paus. O 3 de copas vai falar de um contexto em que a criatividade está reprimida e que existe um bloqueio de energia no campo do trabalho, fazendo com que o espírito de equipe entre em declínio. Aí, em seguida, a Rainha de Ouros invertida vai falar sobre uma situação de descontrole, desconfiança, caos, tá? E vai trazer o conselho de que precisa se preocupar um pouco com esse caos que está se instalando para não permitir que tudo desabe de vez. E aí vem o 6 de paus, finalizando a energia do time do São Paulo, falando sobre conquista, vitória. A pessoa conseguiu vencer as adversidades e lograr êxito naquilo que estava se propondo a fazer. Me parece que, realmente, essas cartas em relação à energia do São Paulo conversam bastante com o contexto da partida que saiu aqui. Porque o São Paulo me parece que pode começar embaixo, pode até tomar um gol, mas me parece que ele, de alguma maneira, coloca a casa em ordem e acaba conseguindo aí algum êxito, tá? Eu acho que essa partida não termina nos penais. Eu acho, frisando sempre o acho, porque eu não estou lidando com matemática aqui. Eu acho que não vai pra pênaltis, eu acho que se decide no tempo regulamentar, mas vamos ver. Fato é que existe uma carta aqui falando de êxito de colheita de frutos para o São Paulo no final das 3 cartas. Agora vamos ver as energias do Botafogo. Botafogo de Futebol e Regatas, 1º de julho de 1894. Quero saber qual vai ser a energia do Botafogo para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o São Paulo no Morumbi no próximo dia 25 de setembro de 2024. A sacerdotisa, o 6 de copas e o pajem de ouros invertido. A sacerdotisa vem falando de novas oportunidades que aparecem do nada. Em seguida, o 6 de copas, ele vai falar de uma situação em que a pessoa tá meio nostálgica em relação ao passado. Nesse caso, eu enxergo muito o lado dessa carta pela parte de entender que onde está hoje é fruto de todo o trabalho que foi feito até então. E tem um aspecto muito curioso dessa carta, na parte que fala de âmbito de trabalho, profissional, etc., sobre uma situação em que a pessoa abre mão de algo dela em favor do outro, por um ato de caridade, enfim. No final, a gente tem o pajem de ouros invertido, que vai tratar de uma situação em que falta foco, que a pessoa não tá colocando todos os esforços necessários para lograr o êxito que busca, tá procrastinando muito. Então, o que eu acho? Pra mim, também conversa bastante com o contexto do jogo e até com as cartas do São Paulo. E se a gente for parar pra analisar, as cartas do São Paulo, as 2 primeiras saíram invertidas e a última saiu na posição correta. Do Botafogo já tá em contrariedade direta a isso, porque as 2 primeiras saíram de forma correta e a última saiu invertida. Eu acredito que essa história de abertura de placar no primeiro tempo possa ter a ver com essas
oportunidades que se apresentam do nada aqui pro Botafogo. Então pode ser que o Botafogo saia na frente no jogo. Os 6 de Copas mostrando ali que a pessoa tá numa certa nostalgia, olhando bastante pro passado e tudo mais, acabe cedendo algo para outra pessoa por ato de caridade. Me parece que eventualmente o Botafogo possa entregar alguma oportunidade para o São Paulo por ter a ver com falta de foco, por ficar de pouca vontade de jogo. Como a gente viu lá no jogo de ida, né, que foi 0-0, que o São Paulo só se defendeu o tempo inteiro, de repente O Vasco, perdão. o Botafogo esteja nessa pegada, ele consiga abrir o placar e queira defender esse 1-0 ao invés de buscar ampliar o placar e aí tome uma virada. Pode ser. Ou, eventualmente, o que eu acho que é menos provável, porque como eu venho batendo na tecla, me parece que esse jogo se decide no tempo regulamentar. Eu tô com essa sensação, por algum motivo. Ou, de repente, voltando, o Botafogo faça 1-0, sente no resultado e o São Paulo consiga fazer 1-1 e o jogo acabe indo para os penais. E aí, boa sorte. Não sei. A minha sensação, até por conta do que foi a postura dos times ali no primeiro jogo, o Botafogo vai ter que vir pra cima de qualquer jeito, jogando fora de casa contra o São Paulo, que a gente sabe que em Libertadores a torcida do São Paulo, né, faz bastante barulho. E vendo que o São Paulo adotou a estratégia de se defender no primeiro jogo pra decidir em casa, eu acho que o São Paulo também vem com sangue nos olhos, assim, pra tentar levar essa vaga diante do seu torcedor. As cartas me parecem mais favoráveis ao São Paulo, mas ligeiramente mais favoráveis. Porque a última carta do Botafogo refere-se a ouros e saiu invertida, enquanto a última carta do São Paulo trata de vitória. Então, assim, me parece que o São Paulo pode lograr êxito e ir para a próxima fase. Não tenho responsabilidade se isso não acontecer ou se isso efetivamente acontecer. Só lembrando.